El imperativo afirmativo é o assunto que nós vamos estudar hoje. O imperativo expressa uma ordem, é o mais comum, imperativo expressar uma ordem. Também pode ser um pedido, dar uma instrução ou dar uma sugestão. Então, esse é o ponto talvez mais importante desta aula. É você ler uma frase que está no imperativo e conseguir identificá-la, saber se é uma ordem, se é um pedido, uma instrução ou uma sugestão ou conselho, certo? Dessas, a mais usada é uma ordem. O imperativo também é sempre usado de forma direta e não indireta. E possui formas afirmativa e negativa. Nesta aula, nós vamos aprender a forma afirmativa. Então, vamos passar para a primeira ideia que o imperativo é usada, para dar ordem. Veja a primeira frase em espanhol. Vengan todos a ver esto. Nós temos aí o verbo venir, que está no imperativo, na sua escrita em sua forma venga. O que significa esta frase em português? Venham todos ver isso. Com destaque, né? Para aí as exclamações, né? Uma exclamação aberta e uma exclamação fechada. Veja de novo a seguinte frase. Lava los platos después de usarlos. Qual verbo está no imperativo? É o verbo lavar. Lava. O que significa esta frase? Lave os pratos depois de usá-los. E a terceira frase é salgan de suas computadoras e disfrutem el dia. Qual verbo está no imperativo? Salgan. Significa saiam de seus computadores e aproveitem o dia. O que nós temos aí em comum a cada frase? Nós temos as exclamações, que, assim como em português, as exclamações, aliás, como em português, as aspas, os parênteses, né? Eles abrem e fecham. Também, em espanhol, as exclamações abrem e fecham. Então, o que acontece, jovens? Nesses casos, é bem fácil identificar uma frase quando é uma ordem. Nós vamos ter as exclamações, ok? Então, nas frases, vengan todos a ver esto, lava los platos después de usarlos, e salgan de sus computadoras e disfrutem del dia, todos estão com exclamações, portanto, são ordens. Nós podemos usar também o imperativo para fazer pedidos. Vamos ver. Olha a seguinte frase em espanhol. Por favor, abre la ventana de la sala. Qual é o verbo que está no imperativo, jovens? Abre. Significa, por favor, abra a janela da sala. Claramente é um pedido. A segunda frase diz, mamá, compra-me-lo, por favor. Significa, mamãe, compra isso, por favor. Nós temos aí a construção compra-me-lo, né? O verbo comprar, e nós temos o me, compra-me, né? Comprar para quem? Para mim. E o que? Isto, né? Nós temos o lo,
o pronome complemento direto. Então, nós temos aí o verbo comprar no imperativo. A terceira frase é: Juan, préstame tu quaderno. Qual é o verbo que está no imperativo? Préstame. Significa: Juan, me empresta seu caderno? O que nós temos, então, como característica? O que nós temos como característica do pedido é a expressão de cortesia, por favor, mas ela não é obrigatória. E nós temos também a questão das interrogações. Então, como nós vamos identificar o imperativo em uma frase para usar pedido, né? Para fazer pedido. Nós vamos procurar na frase dois elementos: o por favor e as interrogações, que assim como as exclamações, elas abrem e fecham. Ok? Nós vamos também usar o imperativo para dar conselhos ou dar sugestões. Veja a seguinte frase em espanhol: Debes leer esse livro, no te arrepentirás. O que está no imperativo? Debes. Essa frase significa: você deve ler esse livro, não vai se arrepender. Perceba que eu estou te dando um conselho, você não é obrigado a fazer isso. A segunda frase: escúchame quando te hablo e levanta la mirada. Nós temos aí dois verbos, né? Dois verbos no imperativo, que é o verbo escuchar, e não está destacado aí, mas também nós temos o verbo levantar. Significa: escute-me quando falo com você e levante o rosto ou levante o olhar. É uma sugestão também. E por último, deverias estudar mais. Nós temos o verbo dever novamente e significado: você deveria estudar mais. Então, o que nós podemos dizer aqui com relação ao imperativo para dar conselhos e sugestões? Pelo menos dois pontos. O primeiro é que geralmente se usa o verbo dever. E segundo, você deve entender o sentido da frase como dando uma sugestão, um conselho. É necessário interpretar a frase, certo? Mas, se for para dar uma dica aí para você identificar um conselho, eu diria que se usar o verbo dever, é um conselho. Embora nem todo conselho no imperativo use o verbo dever. O imperativo é bastante usado também, jovens, para dar algum tipo de instrução. Para dar instrução. Vamos ver três exemplos. Primeiro, levanta la mano todo el que quiera otro plato. Significa: levante a mão todos os que quiserem outro prato. Ou todos os que quiserem outro prato, levantem a mão. Para llegar al teatro, doble a la derecha en la Avenida República. Nós temos aí doble, né, que é o verbo que está no imperativo, que significa: para chegar ao teatro, dobre à direita na Avenida República. E por último, pulsa el botón rojo para emergências. Nós temos o verbo pulsar, pulsa, e a tradução é: aperte o botão vermelho para emergências. O que nós encontramos em comum neste ponto, né, de dar instrução?
Bom, se nós lermos a frase e entendermos que o objetivo é te ensinar a fazer alguma coisa, é claro que é uma instrução. Se a frase te manda fazer alguma coisa, mas não te diz como, é uma ordem, certo? Mas se ela te diz o que você deve fazer, mas diz como você deve fazer, aí se trata de uma instrução. Vamos ver aqui algumas ocorrências, né? Onde é que a gente pode achar as ideias do imperativo. A primeira aí nós temos uma propaganda, aí nesse cartaz vermelho, onde diz assim: busque, compare, e se encuentra um livro melhor, cómprelo. Los anuncios que se quedaron en nuestra memoria. Então, olha só, o verbo buscar está escrito busque. O verbo comprar, aliás, o verbo comparar, compare. E o verbo comprar, compre-lo. Então, olha, se eu digo busque, compre, né? Estou ali e dizendo compra-lo com exclamações, é como se eu estivesse dando uma ordem para você. Não é isso? Em português ficaria busque, compare, e se encontrar ou se encontre um livro melhor, compre-o. Ok? Do lado direito, também nós temos exclamações, só que agora é uma campanha de conscientização contra a obesidade infantil. Despierta, desayuna, significa acorde, tome o café da manhã. Também nós temos uma ordem, né? Se trata aí de uma publicidade. Então, o imperativo é muito usado para despertar uma ação, né? Nós temos outras ocorrências também. Por exemplo, do seu lado esquerdo, nós temos aí uma cena, né, em que uma pessoa está falando ao telefone distraída lá no fundo. E em primeiro plano, nós temos uma pia com a torneira mal-humorada pingando água. Então, o título é En la cocina, significa na cozinha. E a frase em negrito: cierra el grifo. No dejes correr inútilmente el agua. Un grifo abierto gasta 5 litros de água por minuto. Então, nós temos aí o verbo cerrar, que significa fechar em espanhol. Talvez você não soubesse o que significa grifo, mas pela imagem e pelo verbo fechar, né, nós conseguimos deduzir que grifo significa torneira. O interessante dessa publicidade, dessa campanha também, é que nós temos dois tipos de imperativo. Nós temos o imperativo afirmativo, onde ele diz cierra, e o imperativo negativo, onde eu digo no dejes, né? Não deixe a água correr inutilmente. Uma torneira aberta gasta 5 litros de água por minuto. Então, se trata de um conselho, né? Não há exclamações, então não está dando a ordem. Está te dando um conselho. Ele está te sugerindo alguma coisa. Do lado direito, você vê uma situação mais descontraída, onde um senhor chega em um bar e pede para o garçom: por favor, póngame uma cerveja. E ele diz: já está, aproveite. Ó, temos aqui dois verbos que estão no imperativo. Quando o cliente diz póngame, se eu digo por favor, é lógico que eu estou fazendo um pedido, não é? Póngame uma cerveja. E ele está sendo educado, porque já que vai comprar, ele podia muito bem dizer, tirar o por favor, né? E o garçom dá uma ordem, aproveite. É claro que não é algo ríspido,
Afinal de contas, ele pediu uma coisa, né, para descontrair. Então, nós temos também a presença do imperativo em uma conversa comum. Você pode perceber até aqui que o imperativo é muito usado em espanhol, seja na escrita, seja na oralidade. Essa foi a primeira parte desta aula, onde nós estudamos que o imperativo serve para dar ordem, conselho, dar uma sugestão, uma instrução ou um pedido. A partir de agora, vamos dar uma olhadinha como é que o verbo se comporta no imperativo, ou como colocar um verbo no imperativo. Nós temos aí os pronomes, você está vendo os pronomes yo, tu, él, ella ou usted, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras e ellos, ellas ou ustedes. Veja a seguinte pergunta na sua tela. Será que é possível dar ordens, conselhos e instruções para si mesmo? Tente dar uma ordem para si mesmo. Mesmo que você queira, você não consegue. Por quê? Porque não é possível colocar um verbo no imperativo na primeira pessoa. Você dá uma ordem, por exemplo, para outra pessoa, mas não dá uma ordem para si mesmo. Não é possível, né? Então, o que nós vamos fazer? Já que não é possível, nós vamos tirar o yo, vamos tirar ele, ella, e vamos tirar ellos, ellas. Então, o que acontece? Nós só vamos dar uma ordem para uma segunda pessoa, de uma maneira respeitosa ou não. Depois nós vamos dar uma ordem ou para vocês, ou podemos dar uma ordem para nós. Mas não é possível dar uma ordem para si mesmo. Ok? Então, o que nos resta? Nos resta o tu, nos resta usted. Tu significa você e usted está mais para senhor e senhora. Então, aqui nós temos uma diferença de tratamento, uma diferença de formal e informal, onde tu será o tratamento informal para alguém que você tem mais intimidade, como família ou amigos, e os T, um tratamento mais formal, onde nós temos, por exemplo, a uma autoridade, a um senhor ou uma senhora que você não conhece. Sobrou também nós outros ou nós outras. É possível, sim, dar uma ordem para você mesmo, desde que inclua outras pessoas. E sobrou os tedes também. Os tedes, nesse caso, significa vocês. Ok? Então, vamos lá, jovens. Existem em espanhol, como em português, 3 tipos de verbo. Existem verbos que terminam em AR, e verbos que terminam em ER, e verbos que terminam em IR. Então, se o verbo terminar em AR, eu vou tirar esse AR e colocar A, para poder ficar no imperativo, tá bom? Ou ou hemos, ou em. Então, vamos lá. Pense no verbo amar. Se eu tirar esse AR, vai ficar na sequência ama, ame, amemos, amém. Ok? Eu tirei o AR do final e substituí por essas terminações em vermelho. Se o verbo terminar em ER ou IR, nós vamos substituir por a, amos ou am. Agora sim, veja, por exemplo, o verbo beber. Se você falar de uma maneira informal para um amigo, por exemplo, você vai dizer bebe. Mas se você estiver falando com uma senhora de idade que não conhece, você vai dizer beba. Se você se incluir nessa ordem, você vai dizer bebamos.
Mas se essa ordem for para vocês, você vai dizer bebam, ok? Então, o que nós vimos até aqui? Vimos que para passar um verbo do infinitivo para o imperativo, basta substituirmos o finalzinho. Uma atenção especial para vosotros. Essa forma vosotros é utilizada apenas na Espanha. Lá na Espanha, não importa se o verbo termina em AR, ER ou IR, sempre nós vamos substituir o R por D. Vamos então na prática. Na sua tela eu coloquei lá em cima, no canto direito, né? Lá em cima, o esquema, a tabela. Agora vamos fazer juntos a seguinte forma. Nós temos aí na sua tela pedindo para conjugar o verbo andar na pessoa tu. Então, nós vamos primeiro tirar o AR. Se eu tirei o AR de andar, me sobrou o AND. Agora, preste atenção na tabela. Procure o pronome tu. Agora, procure a coluna do AR. Então, se você achou lá em cima, na seta laranja, quer dizer que eu vou trocar o AR por A. Então, vamos voltar aqui no exemplo. Vamos colocar o A. Então, como é que vai ficar o verbo andar para a pessoa tu? Vai ficar anda. Mais um exemplo. Vamos dessa vez colocar o verbo correr e a pessoa não será tu, será usted. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou, então, separar o verbo, vou tirar o R e vou repetir o que sobrou. Sobrou C-O-R-R. Olhe agora lá na tabela, na segunda linha, procure os T. E veja agora, não a primeira coluna, mas a segunda coluna, porque correr terminou em ER. Está vendo aí a seta preta? Então, eu vou ter que tirar o ER e colocar a letra A. Então, vamos voltar ao verbo, isso. Eu vou tirar o ER e colocar o A. Então, o imperativo de correr para os T será corra. Para finalizar, vamos colocar o verbo vivir. Com o verbo vivir, vou fazer os mesmos 3 passos. O primeiro passo é separar as duas últimas letras, o IR. E agora vou repetir o que sobrou, V e V. E agora vou lá na tabela. Vou procurar os TEDs, que é a última linha, e vou procurar qual é a finalização que vai substituir o IR. Está vendo na seta verde? Será AN, AN. Então, o certo é dizer viva, ok? Vamos fazer um pequeno exercício. Nós temos aí na sua tela uma tirinha de um personagem chamado Gaturro. Gaturro, em cada quadrinho, está dando uma ordem para você. Por exemplo, no primeiro quadrinho nós temos o verbo luchar. No segundo, decir, que significa dizer. No terceiro, levantar-se. No quarto, reír, significa rir. Depois nós temos andar e, por fim, regressar. Já que ele está falando com você, ele está usando o pronome tu. Então, se luchar termina com a R, e eu estou falando na segunda pessoa tu, basta tirar o R. Vai ficar lucha. Então, ele diz, no te rindas, lucha. Não se renda ou não desista, lute. Na segunda, nós temos o verbo decir. No te calles, dilo. Não se cale, diga isso.
No caso, o verbo decir é um verbo irregular. No terceiro quadrinho. No te caigas. Levanta-te. Não caia. Se levante. No próximo. No llores. Rie. Ou seja, não chore. Ria. Penúltimo. No te detengas. Anda. Ou seja, não fique parado. Ande. Aí ele olha para você, corre até a sua direção e diz: No te vayas. Regressa. Não vá embora. Volte. Todas essas formas, né, são imperativo, porque está usando aí esse recurso para chamar a sua atenção e para passar uma mensagem urgente para você. Nesse caso, uma mensagem motivacional. Todas são ordens porque tem exclamações. Se acabou aqui esta explicação.